segue aqui já falando, pessoal, com, claro, luto, pesar, lamentação incalculável, eu diria, que na manhã de hoje um míssil iraniano, pessoal, atingiu o principal hospital no sul de Israel. Segundo o serviço de emergência israelense, eu queria reforçar aqui com vocês que o bombardeio deixou dezenas de feridos e outro míssil atingiu outros edifícios residenciais em pelo menos 2 locais perto de Tel Aviv. Fabrício está aqui com a gente para trazer mais informações sobre esse desdobramento específico e, claro, o impacto que isso tem no campo de batalha, enfim, nessa trágica guerra que segue perdurando dia após dia. Não é isso, Fabrício? Exatamente, André. O Hospital Soroka, que fica lá em Beersheba, mais ao sul de Israel, foi atingido na manhã de hoje por mísseis iranianos que tentavam, aparentemente, segundo o governo do Irã, atingir um centro de comando do exército que estaria ali nos arredores. Isso não está confirmado exatamente. Segundo um dos diretores do hospital, várias alas acabaram sendo completamente destruídas, mas aparentemente ninguém morreu. Essas são as informações que a gente recebeu no primeiro momento e as repercussões são bastante negativas. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, foi até o local desse ataque e afirmou, pela primeira vez um ministro israelense dizendo isso, que o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, precisa deixar de existir, que esse será um objetivo de Israel, a morte do Ayatollah Ali Khamenei. Isso já tem repercutido internacionalmente. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo para lembrar o que aconteceu nos últimos dias. Primeiro, há uns 2, 3 dias, surge na imprensa americana uma informação dizendo que o presidente Donald Trump havia vetado um plano israelense para o assassinato de Ali Khamenei. Há algumas explicações para isso, depois a gente pode chegar lá. Agora, é a primeira vez que o governo de Israel fala nesse sentido. Mas, é claro, é o ministro da Defesa, Israel Katz. Ministro da Defesa, um dos responsáveis pelo exército. Não é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas é um ministro que tem uma força muito grande dentro do governo. A ver também, porque ele é considerado um dos ministros da ala mais radical do governo Netanyahu, o quanto que isso será levado a sério. Hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi questionado por repórteres em uma coletiva, um encontro com a imprensa lá no Kremlin, sobre essa possibilidade. E ele foi categórico, ele respondeu: eu nem quero responder isso porque eu nem considero essa possibilidade de Israel assassinar Ali Khamenei, com ou sem o apoio dos Estados Unidos. Trump já escreveu pelo X, ou melhor dizendo, pela Truth Social: nós sabemos aonde Ali Khamenei está escondido. Sim. E não vamos matá-lo por hora. Ou seja, deixou essa possibilidade em aberto. Por que Trump não gostaria da morte de Khamenei, segundo especialistas? Porque Khamenei, além de ser o líder supremo do Irã, ele é o líder religioso iraniano. Ele assinou a Fatuá há alguns anos, que é uma espécie de texto religioso que guia ali as diretrizes do Irã. E nesse texto que ele assinou, ele garante que o Irã não pode usar armas nucleares porque isso iria contra os princípios do Islã, da religião oficial do país. O Islã é um país teocrático. Então, se Khamenei morre, esse texto deixa de valer. E o próximo líder supremo do Irã poderia não ter a mesma percepção, ou seja, autorizar o uso de armas nucleares, passar por cima dessa questão. Então, a gente está muito de olho nisso aí. Também segue a expectativa pelo anúncio de Trump, o que será feito por Donald Trump, o que será feito pela Casa Branca, para ver se os Estados Unidos entram de cabeça ou não nesse conflito. O Eliseu está de olho nisso, Eliseu Caetano. A gente também está de olho em outras informações, outras reuniões que devem ter. Inclusive, amanhã, o ministro das Relações Exteriores do Irã estará em Genebra para um encontro na ONU com ministros da França, do Reino Unido e da Alemanha para debater a questão nuclear. Quem sabe resolver a questão que os Estados Unidos não conseguiram resolver lá no Omã no domingo passado. Que fique claro aqui, pessoal, muito bem colocado, Fabrício, mas as normas de guerra, que normalmente são atropeladas, mas elas existem até na guerra, basicamente definem hospitais, né, Fabrício, como zonas absolutamente invioláveis. Então isso tem uma dimensão simbólica imensa. Até porque nesse hospital em Soroka, claro que tinham, além de judeus, muçulmanos que vivem em Israel, que coexistem e coabitam ali pacificamente, que estavam acamados, enfermos, doentes e tiveram que lidar com esse ataque brutal. Então eu acho que isso é quase que na guerra há poucos freios e limites morais, né? Parece que não necessariamente tudo é liberado. Até na guerra há uma espécie de código de conduta. E talvez um dos mais elementares, um dos mais básicos, foi completamente atropelado com esse ataque que, enfim, só sobe
ali o nível de preocupação e o nível de provocação de ambos os lados. E claro, Israel já retaliando ali no reactor de água pesada, né? No reactor, enfim, ali em Arak, na província de Arak, mostrando que se for atacar zonas civis, haverá um ataque militar proporcional ou até maior. Então, lamentável, trágico em todos os sentidos. Aninha? André, quando a gente ataca hospitais ou escolas, a gente vê que chegamos no topo daquilo que a gente pode chamar de tensão. Porque você está atacando o coração daquele Estado. As pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquele conflito, muito provavelmente. Então você deixa de ter qualquer escrúpulos, né? Você colocou na sua fala, até na guerra existe regra, existe ordem. E quando isso deixa de existir, a gente vai para um tudo ou nada que é muito perigoso. E é muito perigoso, em especial, para estes territórios. Porque, veja, Israel já anuncia que também vai contra-atacar nas zonas civis. E aí, são civis que nada tem a ver com isso, que vão pagar pelas péssimas decisões dos seus governantes. Então, eu espero realmente que, no decorrer de hoje, a gente tenha aí algum tipo de conversa, algum tipo de diálogo que faça com que esses ataques deixem de existir. Pelo menos enquanto os civis deixem essa zona toda, né? Sem dúvida alguma. É muito claro aqui, pessoal, quando um hospital vira alvo, civis se tornam alvos e a gente realmente acaba descambando para uma espécie de 360 graus de terror. Então, realmente é um novo, enfim, limite, um novo momento aqui que é uma linha que foi cruzada e isso tem, claro, um impacto imenso, não só no tabuleiro militar, mas na estratégia olhando adiante, mostrando que está quase tudo liberado. E tensão escalando a passos largos, né? Na velocidade da luz, tragicamente, Kriegner. Exato, é o famoso o golpe baixo, né? E aí a gente tem que ver também que isso provoca uma reação da comunidade internacional, porque agora a gente está vendo ali realmente as pessoas mais vulneráveis sendo vitimizadas. E a gente tem que lembrar, os ataques de Israel até agora no Irã foram para alvos militares, foram para alvos que não foram bairros residenciais, também não foram ali em momentos tem uma exceção, né? Que atingiram a TV estatal iraniana, né? Estatal você ainda consegue encaixar na mesma lógica, né? Que ali não foi um alvo necessariamente civil, não foi em TVs civis, é claro. Tem prejuízos para civis. Coloca até os alvos estatais, militares, também você pode atingir de efeito colateral ali civis. Isso é bem verdade, inclusive civis morreram. Mas agora a gente está vendo o Irã mirando em alvos civis. E aí acho que tem uma diferença muito grande, que é quando você mira em bairros residenciais, em prédios residenciais, em hospitais, isso mostra muito bem a sua intenção. Intenção essa que tem sido declarada ao longo da história por todos os presidentes iranianos e também pelos ayatolás de eliminação do Estado de Israel, né? Eu só acho que pode, nesse caso específico, tem um seguinte agravante, né? O Irã, ele está muito enfraquecido. Então, talvez este tipo de ataque seja a única forma que ele consiga fazer com que a comunidade internacional e com que o próprio Israel pare com os ataques contra o Irã. Por quê? Porque ele não tem mais alternativa. Então, ele foi para um tudo ou nada, que é absolutamente perigoso, absolutamente cruel, mas eu vejo um pouco isso como um ato de desespero, de não ter como contra-atacar de outra forma e não ter mais como mostrar que ainda tem alguma força nessa guerra. Porque ele está completamente enfraquecido. Então ele ataca um alvo civil para falar assim, olha, eu ainda tenho o poder de machucar, portanto, vamos conversar. Mas aí tem um lado também, eu entendo isso, Aninha, mas acho que um ponto que e aí o Fabrício pode até me corrigir se eu estiver errado, que é a diferenciação, e isso acho que a gente tem que fazer questão, o que é o Irã e o que é o regime iraniano agora, o regime dos ayatolás, né? Assim, muitas vezes a gente fala isso, porque o Irã e etc. Não, tem uma diferença muito grande entre a população e aquilo que o povo quer de verdade e aquilo que os ayatolás têm feito, e as ordens militares e todos os projetos. Inclusive, quando a gente fala essa questão de ódio a Israel, não é necessariamente do iraniano no dia a dia na rua ali odiando o Estado de Israel, mas sim esses cabeças. E aí, quando esses cabeças
especialistas aplicam essa lógica, para mim, aí já é, assim, uma justificativa Sim. de ter maior intervenção, inclusive, para que esse conflito não só acabe, mas que esse regime caia também, né? Mas aí, se você entrar... Desculpa. Não, pode complementar brevemente, a gente segue Não, se você entrar nessa questão, o próprio Benjamin Netanyahu também não representa ali a grande vontade da população de Israel. Ou pelo menos de grande parte. Então aí a gente tem uma outra discussão mas toda. Mas o Netanyahu também não está ameaçando ascendeu ao poder através de uma revolução islâmica, implantando um regime teocrático à força, com eleições absolutamente controladas e de fachada. O outro, ame ou odeio, com todas as muitas imperfeições e excessos. Meu irmão foi eleito e, claro, vem segurando ali ao poder no momento de guerra desbragada, ali como se fosse, enfim, a forma dele se manter no poder. Mas, claro, eu acho que tem uma diferença na origem, de pelo menos como que da legitimidade, de certa forma, de ambos os governantes. Mas, de novo, eu faço questão de ressaltar aqui o Império Persa, toda a contribuição, enfim, da cultura persa, enfim, na poesia, na literatura, na arquitetura, o povo iraniano com seus 85 milhões de habitantes, estão, sim, há 46 anos trancafiados e subjugados por um regime teocrático ultrapassado que vive nessa paranoia permanente, quase com uma ótica de guerra fria, do bem contra o mal, enfim, e agarrando a um fiapo de estabilidade para se manter e se perpetuar no poder depois de tanto tempo e ter isolado ao extremo o próprio país. Enfim, a gente há de seguir adiante aqui, pessoal. Quero trazer o contorno das diferentes superpotências globais, porque eles estão numa baita de uma encalacrada, né, Macris e Fabrício? Se eles realmente partem para uma diplomacia que seria tardia nessa altura, ou, na medida que eles vão ficando silenciosos ou silentes, pode ser aquele silêncio cúmplice também. Tem que condenar, mas, ao mesmo tempo, tem que respeitar que a justiça, levando as vias de fato, como Israel retaliando um ataque num hospital, também é compreensível, até certo grau. Eu quero trazer aqui também o contorno, pessoal, da postura, também do dilema e tanto do presidente americano Donald Trump, ele que ontem deu um ultimato e reforçou ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que continue os ataques ao Irã. Vou trazer aqui o Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos, com mais informações, e a gente vai trocando essa bola aqui, Eliseu. Me contextualiza um pouco das últimas declarações e a gente vai debatendo com a sua presença aqui no palco do Morning Show. Bom dia. Bom dia, André. Muito bom dia a todos os nossos queridos amigos participantes aí da nossa rodada de debate. E, claro, para quem acompanha o nosso Morning Show na manhã desta quinta-feira. Aliás, André, é feriado aí no Brasil, Corpus Christi, e feriado também aqui nos Estados Unidos, viu? Juneteenth, que é o feriado onde os americanos celebram o fim da escravidão nos Estados Unidos, viu? Neste momento, estamos ao vivo, 9 horas da manhã com 15 minutos na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida, na casa dos 28 graus Celsius. E estamos acompanhando, como o Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, bem disse, tudo aquilo que está acontecendo, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no restante do mundo, com relação à escalada dessa crise, das tensões lá no Oriente Médio. E, André, Donald Trump deu ali ontem uma incentivada a Benjamin Netanyahu a manter os ataques contra o Irã. E não apenas isso, ele deu um ultimato, viu? Aqui nos Estados Unidos, a imprensa está dizendo que ele chegou a dar esse ultimato em um tom beligerante, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou nas últimas horas a retórica dele em apoio às ofensivas israelenses contra o Irã, afirmando que mantém contato diário com Benjamin Netanyahu e que lhe orientou a continuar os ataques. Donald Trump descreveu ainda sua exigência ao Irã como um ultimato definitivo. Essas foram as palavras utilizadas pelo presidente dos Estados Unidos, embora tenha evitado esclarecer se o país pode ou não ingressar diretamente no conflito. Ele fugiu dessa questão dizendo, talvez faça, talvez não faça. É claro que nos bastidores, André, existe a sapiência de que os Estados Unidos estão, sim, envolvidos nesse conflito desde o início, sabendo de todos os passos dados por Israel. Mas, de maneira formal, de maneira clara à imprensa, não é falado isso. Tampouco a população também, viu? Então, assim, Donald Trump tem agido de forma ambígua por aqui. Pelo menos é assim que os analistas políticos têm descrito
essa situação. Inclusive, ele está na berlinda entre os próprios republicanos, ou seja, entre os seus próprios colegas de partido. Mais cedo, eu e Fabrício Naits, que estávamos falando sobre isso no Jornal da Manhã, porque deputados republicanos estão tentando implementar, clamando aí uma lei lá de 1973, dizendo que o presidente dos Estados Unidos, por si só, não pode declarar guerra contra um país, a menos que esse país já tenha previamente declarado guerra contra os Estados Unidos, ou que seja uma questão de sobrevivência estadunidense, de sobrevivência americana, que, portanto, qualquer entrada americana militarmente num apoio de guerra ou numa guerra precisa passar pela aprovação do Congresso. E aí você tem senadores e deputados unidos nessa questão, incluindo aí senadores republicanos, senadores democratas também. E como vem a eleição de meio de partido em novembro, essa questão pega para Donald Trump, porque ele quer manter a maioria tanto na Casa quanto no Senado. E para isso vai precisar abrir uma frente de negociação se ele quiser de fato entrar nessa guerra junto com Israel. Se é que os Estados Unidos já não estão nessa guerra. Porque é uma questão que também ainda paira no ar aqui. Uma vez que a gente tem militarmente os Estados Unidos preparado lá no Oriente Médio, essa é a informação que vem de lá, você já tem todo um aparato militar preparado para entrar numa escalada de conflito. Aliás, conflito ainda é o termo utilizado, né, André? Acho que é aí no Brasil e aqui também. Mas o embaixador de Israel em Washington, ele já utiliza o termo guerra. Desde o início dessa semana, ele tem tratado isso assim: a guerra de Israel contra o Irã. Mais cedo, a gente também falou no Jornal da Manhã, e aí é um ponto muito importante, de que já há um pedido oficial do emissário dos Estados Unidos na Síria, que também é embaixador na Turquia, para que o Hezbollah, que está lá no Líbano, não se meta nesse assunto, não entre nessa questão, ou vai sofrer retaliação dos Estados Unidos. Ou seja, mesmo sem estar ativamente ou oficialmente, melhor dizendo, nesta guerra, neste conflito, como queira chamar, os Estados Unidos têm enviado ao longo desses últimos 6 dias mensagens para os outros países do mundo, dizendo: olha, não se metam nessa questão porque a gente vai resolver. Donald Trump ainda não chamou publicamente para si essa questão, inclusive quando ele saiu terça-feira lá da reunião do G7, que aconteceu nas montanhas do Canadá, ele falou sobre isso porque o Emmanuel Macron, presidente da França, disse: o Trump está deixando mais cedo a reunião aqui do G7 porque ele tem que voltar para Washington para resolver as questões lá entre Israel e Irã. Donald Trump ficou meio possesso com a situação e negou isso aí. Disse: olha, não é bem por aí, nós não temos nada a ver com isso, eu estou voltando para resolver questões domésticas, questões internas do país. Mas podemos colocar o nosso dedo nessa ferida. Ou seja, respondeu, mas também não respondeu. Não deu tanta certeza assim, mas veio agora essa informação, essa confirmação de que Trump confirmou que tem falado com Benjamin Netanyahu todos os dias e que tem o apoiado nessa questão, nesse novo levante de conflito de Israel. Porque vale a pena a gente ressaltar, André, e não podemos esquecer, Israel segue com a frente de batalha em Gaza, tem a frente de batalha agora com o Irã e tem a salvaguarda contra o Hezbollah lá na fronteira com o Líbano. Ou seja, são várias frentes neste momento de defesa e ao mesmo tempo de ataque de Israel para proteger a soberania do país. Os políticos israelenses aqui nos Estados Unidos têm dito o seguinte: nós temos o direito à sobrevivência, nós estamos nos defendendo. Com relação a essa questão nuclear do Irã, o que eles dizem é o seguinte: o Irã não quer bomba nuclear para se defender, ele quer bomba nuclear para passar para esses grupos, para esses organismos que a gente conhece, que estão espalhados pelo mundo de terroristas, e para atacar. Eles não querem apenas para se defender. Olha, se vocês vierem me atacar, eu tenho uma bomba. O que o Irã quer é impor o terror no mundo e decretar o fim de Israel e da população israelense. E a gente não vai permitir isso. E aí é com esse embasamento que eles estão defendendo a defesa deles, que eles estão defendendo o direito de se defender. Estamos avançando para evitar que lá na frente tenhamos um conflito pior e para toda a humanidade. E é sob esse mesmo embasamento, Marinho, que a administração Trump tem se segurado para apoiar, porque eles estão dizendo o seguinte: olha, Israel descobriu, a nossa inteligência confirmou, a gente precisa assegurar a segurança mundial. Eliseu Caetano, diretamente da costa leste americana, trazendo aqui um raio-x completo de todos os últimos pronunciamentos, os atores envolvidos, todos os fatores que estão em jogo, uma equação complicada, e a gente agradece a sua presença aqui.
Agora, um ponto que eu queria explorar aqui, até porque realmente vai muito além de um puro simbolismo, né, Fabrício Hernandes, que tem uma implicação prática internacional jurídica fazer essa distinção entre um mero conflito e uma guerra, né? É importante a gente trazer que talvez no vocabulário da geopolítica um mero conflito seria uma espécie do sussurro, o começo do sussurro de um medo, enquanto você classificar como uma guerra é o grito que gera pânico, que estoura a bolsa, que trava o petróleo, que tem implicações e até com tratados internacionais, com sanções envolvidas, protocolos humanitários vigentes, leis de guerra, direito à legítima defesa, dentre tantas outras coisas, né? Dizer que é guerra, assume-se que é um ponto de não retorno, uma busca, o colapso da paz, melhor dizendo, e uma escalada inevitável. Então, é importante ter essa distinção também. Mas queria primeiro ouvir tua opinião em relação a isso e também olhando para Donald Trump, porque se há uma coisa previsível sobre Donald Trump, é que é a imprevisibilidade dele. Muitos vão ver como ambiguidade, titubeando, mas ele faz isso. Ameaça, calcula, recua, depois calibra. E talvez foi essa imprevisibilidade que muitos taxam como um mero louco sem estratégia, mas que na prática, por exemplo, paralisou e trouxe a Coreia do Norte, que estava chovendo mísseis mundo afora, para a mesa de negociação. Sim. Ele já falou que ele vai deixar a decisão para o último segundo, né? A gente não sabe exatamente o porquê. Se é porque ele não sabe exatamente o que vai fazer, se ele está querendo fazer alguma pressão psicológica. Fato é que... psicológica na veia. Eu imagino que sim, mas isso tem causado um certo descontentamento, né? Você tem vários nomes que são muito ligados ao MAGA lá nos Estados Unidos que já se posicionaram contra uma eventual participação dos Estados Unidos nesse conflito ou nessa guerra. Por exemplo, o Steve Bannon falou que os Estados Unidos não têm que ir para essa guerra ao lado de Israel, que os Estados Unidos não podem viver uma nova guerra do Iraque, que foi o que aconteceu lá em 2003. Também, se você me permite, tem uma ala, são tantas facções dentro do Partido Republicano, mas há uma ala que é pró-Israel, mas anti-intervencionismo americano. Alguns senadores, principalmente relevantes, ou seja, que estão querendo evitar apoiar Israel estrategicamente, eventualmente com alguma inteligência, mas estão querendo evitar o extremo que ocorra uma espécie de Vietnã persa. Essa está sendo a expressão. Um Vietnã, novo Vietnã, ou seja, um desastre militar prolongado ocorrendo no Irã. Eu conversava hoje com o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, e ele mencionou um negócio que às vezes a gente se esquece, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos só venceram uma guerra que eles disputaram, que foi a Guerra do Vietnã. Sim. A Guerra do Iraque, desculpa. Perfeito. Todas as outras, os Estados Unidos perdeu. Vietnã, Coreia, enfim, por aí vai. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Você tem, de um lado, o Trump, que assumiu uma postura e um compromisso com os seus eleitores de não colocar os Estados Unidos no centro de conflitos aos quais os Estados Unidos não pertencem, pelo menos não originalmente, né? Como nesse caso, a guerra seria entre Israel e Irã, claro. Os Estados Unidos têm um interesse em apoiar Israel, porque Israel é um braço muito importante no Oriente Médio? Sim, tudo bem. Mas, a princípio, não tem nada a ver com os Estados Unidos. E aí, por outro lado, você tem também uma questão internacional, né? Porque se os Estados Unidos aceitam participar desse conflito, entregam para Israel as bombas que Israel precisa para neutralizar o programa nuclear iraniano, isso pode fazer dos Estados Unidos um alvo para as tropas iranianas. Não que, como a gente já vinha falando, não vai ter um ataque em Nova York, em Los Angeles, isso dificilmente vai acontecer, pelo menos não um ataque direto. Mas você tem várias tropas americanas que estão instaladas ali no Oriente Médio, várias bases no Iraque, no Kuwait, que podem acabar se tornando alvos. E isso é um problema muito grande. O Irã definitivamente está mais radicalizado hoje em dia, tem aliados ativos em toda a região. Isso, claro, me refiro ao momento, com base no comparativo aqui, pessoal, com o Irã de 2019, meados ali do primeiro mandato de Trump, quando o general supremo ali da Guarda Revolucionária Iraniana, Qassem Soleimani, foi morto, eliminado, o general 001 do regime. E, claro, mostrando um pouco que a política externa do Trump é muito mais voltada como homem de negócios, do ramo imobiliário. Ele é um cara muito mais orientado a realmente uma equação de custo-benefício do que propriamente se envolver em uma intervenção militar prolongada, num atoleiro que não tenha nenhum retorno ali prático. Avançar o America First não é abdicar e se isolar completamente, a gente pode imaginar, de acordo com principalmente todo o resultado das intervenções cirúrgicas pontuais do Trump,
ao matar Qassem Soleimani, ao Bagdadi do Estado Islâmico, até fuzilar o grupo Wagner ali na Síria em algum momento. Não são mais ataques precisos e pontuais do que propriamente uma intervenção de longo prazo, né? Que é custosa ao extremo. Eu entendo que o Trump tem essa fama de ser um grande negociador. A história dele como empresário fala isso. Agora, mas havia o grande teste da vida dele agora. Então, mas havia um acordo sendo negociado entre Estados Unidos e Irã. Ele, como grande negociador, deveria saber, e imagino que ele sabia de fato, que seria muito mais fácil chegar a um acordo com o Irã. Se o Irã vai cumprir o acordo ou não é outra história. Mas que seria muito mais fácil e prático chegar a um acordo com o Irã do que deixar que os países entrassem em guerra como está acontecendo agora. Isso pode ser muito mais perigoso, tem um custo muito maior. Como a gente falou, amanhã o ministro das Relações Exteriores do Irã estará lá em Genebra para discutir essa questão com Alemanha, França e Reino Unido. A gente não sabe exatamente se vai sair algum acordo dali, se vai ser feita alguma proposta, mas é um ponto para a gente ficar de olho. O que a gente sabe é que tem uma diferença muito grande entre Estados Unidos e Irã nessa negociação. Os Estados Unidos querem enriquecimento zero de urânio por parte do Irã, e o Irã não aceita isso, até porque diz que está enriquecendo urânio para produzir energia nuclear. Então ele precisaria ainda ter algum tipo de enriquecimento abaixo do que ele tem agora, mas não zero. Então essa pode ser a grande diferença. Vamos ver o que vai acabar acontecendo nos próximos dias para tentar uma saída diplomática. A China e a Rússia estão pedindo muito por isso, mas até acontecer algo de fato, são outros 500. Os grandes titãs desse tabuleiro geopolítico ali cerrando fileira, lado a lado, para formar a grande turma do deixa disso, mas pelo visto tá difícil.